Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a fascite plantar. Eu tenho recebido bastante perguntas sobre a fascite plantar, tenho recebido muitos pacientes aqui no consultório se queixando de dor na sola do pé, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a fascite plantar, que acomete muitos brasileiros e brasileiras na faixa de 40, 60 anos. São pessoas que normalmente praticam alguma atividade física, caminhada, principalmente os corredores, bailarinas, mulheres que usam muito salto alto. Então, é uma faixa da população que tem sido bastante afetada pela fascite plantar. Bom, a fascia plantar nada mais é do que um tecido fibroso que fica localizado em toda a sola do pé, que vai desde o calcanhar, do osso do calcâneo, até o antepé. Eu tenho aqui uma fotinho para vocês conseguirem visualizar melhor, tá vendo? Ele vai desde o calcânio até os ossos do metatarso, ok? O que acontece? Esse tecido fibroso que está localizado nessa região do pé todo, ele está extremamente estirado, ele está extremamente repuxando, como se fosse um elástico puxando. E o que acontece? Isso inflama. Esse processo inflamatório, ele é causado pelo grande estiramento dessa região do pé, por N motivos. Pode ser por excesso de peso na região, excesso de sobrecarga por atividade esportiva e 80% dos casos por uma má pisada. E aí que entra a fisioterapia. Por quê? Eu preciso tratar a fáscia plantar, que é esse pedacinho do pé. A parte dolorosa é onde está marcado de vermelho. Muitos dos pacientes reclamam de dor inicialmente no período da manhã. Quando colocam o pé no chão, eles reclamam de dor, uma dor bem forte, incômoda, e com o passar do dia, isso vai aliviando. O processo inflamatório pode estar tão grande que aos poucos essa dor nem some ao longo do dia. Parece que recomeçam a reclamar parece que o pé vai rasgar. São vários relatos nesse sentido. A fisioterapia vai entrar para poder tirar esse processo inflamatório. A gente entra com um aparelho que vai potencializar o efeito anti-inflamatório do medicamento ou do tratamento que o médico está fazendo. A gente usa ultrassom, usa laser, a gente entra com uma liberação miofacial para poder tirar todo esse processo, mas nada vai resolver por definitivo quanto a podoposturologia, que é a correção da pisada pela correção da postura. A gente vai utilizar a palmilha postural. Eu vou fazer uma avaliação, essa avaliação eu vou detectar com uma plantigrafia, uma plantigrafia que... Isso aqui é um exemplo de uma plantigrafia de uma paciente recente que veio tratar a fascite plantar, mas ela tinha associado um neuroma de Morton, que é um processo inflamatório entre os metatarsos, que pode ser consequência da fascite plantar. Então, se a fascite plantar não for tratada, a gente começa a desenvolver outras doenças, como o neuroma de Morton, o esporão de calcânio, que é uma ponta de osso que vai se formando no calcânio, no osso do calcânio. Então, a gente vai precisar tratar essa pisada, inclusive. Essa paciente está usando essa peça podal específica. Depois que eu fiz a avaliação, eu detectei que essa peça era melhor para ela, porque ela tinha uma grande área dolorosa nessa região do pé, e por causa do neuroma de Morton. Então eu vou utilizar essa peça que é melhor para ela, tanto para corrigir a fascite plantar, quanto para corrigir o neuroma de Morton. A avaliação serve para eu detectar qual é a melhor peça podal, não necessariamente é a mesma peça podal, cada paciente vai ter a sua, mas numa base, o que eu preciso fazer? Eu preciso afrouxar os tendões que estão sendo repuxados. Esse tecido fibroso, ele tá como se fosse um elástico sendo puxado o tempo todo. Então, imagina que isso aqui tá assim o tempo inteiro, sendo puxado o tempo inteiro. Eu tenho que entrar com uma peça podal para afrouxar esse tecido fibroso que tem na sola do pé.
um trabalho associado com a fisioterapia e a podoposturologia é o ideal. Então, fica aqui a minha dica sobre a podoposturologia para os pacientes com fascite plantar. A gente trabalha com todo tipo de palmilha. No paciente com fascite, eu vou utilizar uma palmilha da linha Conforto, que ela é toda molinha, ela é toda confortável. Essa é uma palmilha para as meninas que vão usar em sapatilha. A gente pode utilizar as palmilhas para tênis, que são moldadas no próprio pé do paciente, são super confortáveis, elas podem ser trocadas de sapato para sapato, conforme a necessidade, elas têm uma boa durabilidade e eu gosto de reavaliar meus pacientes a cada 3 meses para eu poder ver se a palmilha está fazendo efeito e se a gente precisa fazer alguma correção. Fica a dica aí para vocês sobre mais esse vídeo. Eu venho mais tarde falar sobre o esporão de calcânio e o neuroma de Morton, ok? Para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre as doenças que acometem o pé. Obrigada, até o próximo. Tchau, tchau.